Olá pessoal, vamos falar hoje sobre muitos assuntos. Gostaria primeiro de tocar na questão do nível da humanidade que a gente tem convivido, né, com ela nos tempos atuais. A gente percebe pelo nível das músicas, né? Apesar de que todas as músicas, tanto as antigas como as novas, sempre são muito sentimentais, melancólicas, né? Sempre fala de muito sofrimento, né? Mas as atuais, elas são terrivelmente, usando essa palavra, baixo nível, né? Além de pornográficas, elas são muito de mau gosto, né? Terrível, né? Tanto no ritmo quanto na musicalidade. E a grande massa tá lá escutando, né? Então, é difícil hoje a gente encontrar alguma coisa, por exemplo, aqui, especificamente no nosso país, algum lugar onde no final de semana não tem um maluco escutando uma música alta e tentando fazer com que todo mundo ouça, né? Assim também são as músicas religiosas, né? Então, de certa forma, está todo mundo tentando impor, né, as suas crenças, as suas dores, os seus gostos, né, às outras pessoas, né? O nível também de violência também é muito grande, né? Hoje as pessoas estão muito agressivas, né? Muito violentas. A gente não pode cumprimentar uma pessoa na rua porque ela já pensa que você está com a segunda intenção. Então, tem sido muito bravo, né? Assim, a convivência. O trânsito está horrível, né? O trânsito, você tem que tomar cuidado o tempo todo, tem que estar deixando as pessoas passar o tempo todo, porque os egoístas estão lá, né? O tempo todo aproveitando qualquer brecha, correndo absurdo, por exemplo, dentro dos centros urbanos, se impondo muitas vezes, né? A gente vê isso, por exemplo, nesse egão, por exemplo, muito grande nos carros maiores, né? Na classe média alta, né? Onde ela entra de todo jeito, você você que tem que segurar, você que tem que frear, porque eles impõem a carcaça do automóvel, né? Porque é grande, né? E fora que as lutas, né, de trânsito, né, que tem havido, né, as loucuras, né, de trânsito, né, que tem havido. Além, eu acho que o principal, o convívio, né? E os assassinatos também, em geral, né? É muita morte, por exemplo, em cada estado, né? Muita morte, por exemplo, em cada país. É conflito em todas as áreas, né? É conflito de país contra país, é conflito dentro dos países, né? Conflitos ideológicos, conflitos de interesses mesquinhos. São as empresas lutando, produzem o mesmo produto que é outro e explorando profundamente a terra, né? O solo terreno, para poder lucrar mais, né? E aí destruindo, né, o nosso planeta devagarzinho. Então a agressividade, a violência tem sido de individual a institucional. E a gente vê muito pouca saída, né? Porque é quase como se, por exemplo, fosse natural toda essa agressividade, toda essa violência, né? Então, uma forma, por exemplo, tão bárbara, e é como se a barbaridade fosse uma coisa natural, né? No convívio humano. A gente tem que ter muito cuidado, né? Hoje, por exemplo, qualquer discussão hoje pode tirar a sua vida. Então tem que ter muito cuidado no convívio com as pessoas, né? Então, com isso, vai fazendo com que as pessoas fiquem mais caladas, né? Procurem se relacionar menos, né? Porque tá todo mundo tão melindroso. E essas questões, além da miséria humana, né? Do ponto de vista, por exemplo, do ponto de vista econômico, né? A fome campestre, né? A questão, por exemplo, das drogas, né? Por exemplo, em geral, como tem crescido, né? Criado verdadeiras cracolândias ou cidades, né? Por exemplo, lugares onde as pessoas vivem tortas, né? Ali totalmente entregues, né? São
farrapos de gente, né? E esses farrapos de gente são gente, né? Acho que se entregaram de uma forma tal a doença que não tem retorno, né? Muito pouco, né? Os presídios, né? Superlotados, né? Por exemplo, cada vez mais lotados, né? E a violência dentro deles é absurda também. Fora o armamento, né? Das nações, né? As nações agora estão numa corrida armamentista de cada um cada vez mais ter mais armas, né? De destruição em massa, né? E essas bombas, por exemplo, cada vez mais potentes, alcançando cada vez mais qualquer parte do continente. Hoje a quantidade, por exemplo, de bomba atômica que tem na Terra dá para destruir 10 terras, né? E a gente, falando em terra, a gente tem que entender que a terra que nos acolhe, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, a Terra como era há muito tempo atrás, né? Apesar da violência também ser muito antiga, né? Mas pensar, por exemplo, da natureza na Terra, né? As matas, os rios, os riachos, os mares, né? Tudo sem poluição, né? O ar também. Como devia ser muito gratificante viver nesse planeta, né? E como pode ser, por exemplo, muito gratificante esse planeta se a gente começar a cuidar de tudo isso, né? De todas as poluições, né? E dessa competição, por exemplo, que vai do individual às empresas, também possam ter uma outra forma de se relacionar. Em vez disso, serem, por exemplo, empresas que cooperem, né? Em vez de, por exemplo, concorrer. Em vez disso, em vez de ser humano, por exemplo, que compete, ser humanos que cooperem um com o outro, né? O nível de barbaridade é muito grande, né? Eu me lembro de uma frase, por exemplo, bem significativa. Quando você tenta colocar, por exemplo, essas questões mais, assim, profundas, né? Tanto do ponto de vista psicológico como espiritual para as pessoas, às vezes as pessoas não entendem, né? Então, numa certa ocasião, eu coloquei para uma pessoa que ela era muito similar àquela pessoa que ela criticava. Poxa, essa pessoa reagiu de uma forma, sabe, profundamente desumana, sabe, para pessoas que cuidavam dela com muito carinho, com muito amor há anos, né? Tentando solucionar problemas dela que ela não sabia, não tinha dimensão. Mas quando as pessoas estão pagando alguma sessão ou consulta, né? Muitas vezes acha que é dona das pessoas que estão pagando, né? Então é um equívoco muito grande. E saiu de lá, assim, tentei amenizar um pouco, por exemplo, essa coisa, né? Porque não consegue entender uma questão básica, por exemplo, que o semelhante atrai o semelhante. Era isso que eu estava tentando entender, né? Não pense que você casou com uma pessoa que você é diferente dela, que é os diferentes que se atraem, não. São os semelhantes que se atraem. Quem gosta de rock vive com o roqueiro, quem gosta de brega vive com os que gostam de brega, com quem gosta de música MPB vive com os que tem MPB, e assim vai, né? Então, assim, as afinidades são espirituais. As pessoas se atraem para poder um ver o defeito do outro e começar, porque o semelhante vê os defeitos do outro, e possam também trabalhar ali a compaixão para poder perdoar. Porque assim, é uma questão, por exemplo, isso é psicologia básica, por exemplo, que eu vejo que essa pessoa não entendia na época, e eu acho que não sei nem se entende ainda. Que é a questão, por exemplo, de você sacar que o que você vê no outro, na verdade você tem esse defeito dentro de você. Né? O que está superado dentro de você, você perdoa naturalmente dentro do outro. Então, por exemplo, relações são um espelho. Por exemplo, as pessoas não têm, a formação é outra, não tem uma formação no campo da psicologia, não consegue entender que essas questões são questões básicas. Então você vê muito defeito no outro, defeitos que você tem. Então, se você, de certa forma, tem compaixão com relação ao outro, você está tendo compaixão com relação a si mesmo. Era isso que eu estava tentando colocar e a pessoa não conseguiu entender. Mas o pior dessa história
é as pessoas o tempo todo estarem julgando os outros, colocando que seus problemas, suas infelicidades são infelicidades, por exemplo, do outro, o outro é que cria, quando na realidade essa infelicidade são infelicidades que a própria pessoa já traz dentro de si. A pessoa não vive deprimida, por exemplo, não fica com medo de enlouquecer, com sofrimentos atrozes, né, dentro de si, que não tenha trazido esse sofrimento dentro do seu campo. Se a pessoa, por exemplo, tem um bom astral, uma boa energia, um bom equilíbrio emocional, psíquico e tudo mais, é porque ela também trouxe essa coisa. Não estou falando que o social não interfere. O social interfere, com certeza. Mas se você, por exemplo, é muito equilibrado, você consegue ser desse mundo e não ser desse mundo. Você consegue entender que o problema é do outro e não seu, né? Você separa. E o problema do outro, você tem compaixão com relação ao problema do outro, daquilo que você sente que você tem igual, né? Você tem compaixão porque você tem que ter compaixão consigo mesmo, mas o equilíbrio que você traz, esse equilíbrio faz com que você conviva de certa forma mais harmônico, mas as pessoas continuam transferindo seus problemas sempre para o outro. Então, por exemplo, é o outro que é o problema, é o emprego que é o problema, é o Estado, é o país que é o problema, é o mundo que é o problema, quando na realidade o problema está dentro da pessoa. A forma desequilibrada é que ela está dentro. E com quem é, e não é só o equilíbrio, não é só questão mental, não é só questão psíquica, é muito mais profunda, que faz com que reverbere dentro do mental, reverbere dentro do psiquismo. Essa questão é uma questão espiritual. Por que as pessoas são desequilibradas? Porque elas têm perturbações no campo espiritual. Isso não é religião. Isso é ciência espiritual. As pessoas têm que começar a quebrar essas crenças limitantes, porque essas crenças limitantes, cada um dentro do seu campo religioso ali, alguns campos religiosos são profundamente limitados, não avançaram, não cresceram do ponto de vista da pesquisa, entendeu? Relacionada a tudo, né? A meditação, sabe? As questões espirituais, não avançaram nesse aspecto e ficam ali, por exemplo, dominando a grande massa dentro de conceitos, por exemplo, que não avançam em nada. Isso é uma verdadeira prisão. E aí a pessoa, por exemplo, com medo, por exemplo, do invisível, com medo das questões, por exemplo, que não acessa, porque a sensibilidade ainda não é aguçada para isso, não é trabalhada, começam a ficar dentro dos seus campos e aí, por exemplo, vai para uma ciência também, uma ciência tão limitada quanto é essa questão, por exemplo, das questões religiosas. E aí tem que avançar, tem que ir mais profundamente, tem que entender, por exemplo, a mente da pessoa não tem essa habilidade, não tem essa autonomia de criar determinada dificuldade para você. Por exemplo, por que você, por exemplo, tem síndrome de pânico? Porque sua mente criou, por exemplo, esse pânico para você. Aí as pessoas falam, ah, o que é o inconsciente e tal. Esse inconsciente é absurdo, né? É um inconsciente muito consciente, porque se ele faz, por exemplo, você ter medo, ele não é mais inconsciente, ele é o consciente, ele está fazendo você fazer isso. Essa inteligência não é desse inconsciente. Apesar de vir muita coisa do inconsciente, mas esse inconsciente é perturbado por uma questão espiritual que faz tornar, por exemplo, a questão no campo do consciência, você tenha todas essas questões mentais, síndrome de pânico, né? Depressão, ansiedade, e por aí vai, né? São milhares, né? Mas não vamos ficar só presos aos sintomas, né? Porque essa é, por exemplo, a ciência antiga, que fica tomando conta só dos sintomas, só analisando os sintomas, né? E diagnosticando o tempo todo, achando, por exemplo, que diagnosticando as doenças vai curar as doenças. Não, você não vai no cerne da questão se você fica só nos sintomas, se você fica só diagnosticando. Você tem que tentar entender o cerne do que cria esse sintoma, do cerne que cria essa doença que a pessoa está vivendo. Em vez de você estar só ligado à doença, tem que ir para o projeto de cura. Como é que dentro da cura você pode, por exemplo, tentar entender o que é que está criando a doença? Como é que você pode curar essa questão espiritual? E essa questão espiritual, há possibilidades mil de ser resolvida. A pessoa vai ter que ter consciência dela e a partir dessa consciência dela, a pessoa começar a cuidar. Então, quando um pensamento intruso chega na sua cabeça, você vai entender, pô, peraí, isso veio de onde? Será que esse inconsciente é tão inconsciente, por exemplo, que ele traz esse pensamento intruso na sua cabeça, por exemplo, de perturbação, de baixar seu astral para a sua cabeça e você achar que você está
sentindo aquilo, nossa senhora, né? É como se fosse um... Ó, na realidade, a gente tem que entender que a mente é um computador. E esse computador precisa da pessoa, por exemplo, que faça, como é chamado, administre o computador, que dirige o computador. O computador não funciona por si próprio. Então, a mente é um biocomputador que precisa de uma pessoa. Transformaram a mente no mestre, quando a mente é um discípulo, é uma célula. Você não é a mente. Você não é a mente. Você é um ser anterior a essa mente que você usa esse cérebro. Esse cérebro não tem essa autonomia. Tem autonomia no sentido de cuidar da questão das enzimas, de todos os processos de circulação de sangue, de todas as potencialidades. A gente tem que estudar bastante ainda muito esse cérebro, porque tem muita coisa que não foi descoberta. Mas não é no sentido de ter autonomia para fazer com que o seu emocional, o seu psiquismo, por exemplo, viva, por exemplo, sofrido relacionado a isso. As pessoas não sacam, não têm percepção disso, não veem isso, e isso a ciência tem que avançar nesse sentido para tentar desmistificar, para quebrar essas crenças limitantes do ponto de vista religioso. Se a ciência começar a descobrir, como a ciência tem estudado, né, a questão da pineal, a ciência precisa avançar mais para tentar desmistificar isso, né, descobrir esse campo invisível que perturba as pessoas, porque a partir dessa perturbação individual é que cria as perturbações dentro das famílias, é que cria as perturbações, por exemplo, dentro do Estado, que cria no país e que cria de país para país. Então, cuidando do indivíduo, a gente está cuidando do social, está cuidando do mundo. E como é que é esse cuidado? É através do amor, porque a gente não vai resolver essa questão, por exemplo, espiritual, simplesmente descobrindo ela, não. A gente vai ter que entender por que aquilo ali está perturbando aquela pessoa. Qual é a questão que está sendo tocada? Qual é o cuidado que a gente tem com essa parte invisível? Qual é o amor que a gente tem que ter? Porque sem o amor é a energia verdadeira de cura. Não é o amor sentimental, esse amor não. É o amor enquanto energia. Precisa entender o amor enquanto energia de cura. É uma energia, por exemplo, que ainda, por exemplo, a própria ciência também ainda não acessou. Não sei nem se vai acessar, porque é um grande mistério, né? Esse amor. Não sei nem se um dia vai acessar, mas pelo menos vai começar a entender isso, como é que funciona os átomos, os elétrons, não sei o quê, para tentar entender como essa energia, por exemplo, é uma energia de cura. Por exemplo, quando o cara, por exemplo, está lá, trabalhando energeticamente, alguma pessoa, sei lá, trabalhando com jorei, com passe, com reiki, energizando uma pessoa com a mão, por que essa energia, por exemplo, passa pela pessoa, porque a pessoa é um canal, e esse canal de energia, por exemplo, vai para outra pessoa e alivia, por exemplo, a pessoa dos miasmas que ela está sofrendo ali, e ela sai, por exemplo, melhor, sem a pessoa nem tocar na outra pessoa, só no campo energético. Que energia é essa, por exemplo, que passa através de uma pessoa compassiva, e essa pessoa, através dessa energia compassiva, é canal para que essa energia, por exemplo, vá para outra pessoa. Por que as pessoas sentem, por exemplo, que o ambiente está pesado, que a outra pessoa, por exemplo, não está bem, está pesada também? Porque que peso é esse? Como é que a gente, por exemplo... Todo mundo sabe que é pesado. Agora, como é que a ciência pode descobrir que peso é esse? Qual é esse peso? De onde vem esse peso? É só um peso psíquico? Não é um peso psíquico. O psíquico já é uma reverberação do que rolou de uma origem que não é psíquica. O psiquismo já é um sintoma do que veio antes. A ciência precisa avançar para tentar entender o que é que veio antes. Então, a ciência hoje trabalha no sentido de que é muito importante, mas é limitada ainda, né? Então, ela não resolve o problema, ela tem amenizado as dores, e é muito importante, mas não tem ainda, por exemplo, curado. A cura não é por aí só. Mas é do ponto de vista científico da gente descobrir qual é o que está acontecendo. Então, essas questões sendo tratadas, a gente trata tudo. A gente trata a ecologia, a gente trata, por exemplo, relação de familiar, a gente trata relações, por exemplo, no Estado, a gente começa a tratar tudo para poder avançar no sentido, porque o que é que faz, por exemplo, cada pessoa ser um mundo? Né? É o individualismo. Esse individualismo vem de onde? Vem do egoísmo. Vem da mente, porque a mente é uma coisa privada. As pessoas, por exemplo, hoje estão sendo regidas pela mente e não pelo coração. O coração não é
não é individualista como a mente. E a mente é uma coisa muito importante para trabalhar no campo da ciência objetiva, de descobrir determinados. Mas a mente é fragmentada. A mente é fragmentada. Se tentar resolver o problema, por exemplo, só da Terra, por exemplo, através da mente, cada um vai querer criar um sistema. Meu sistema é melhor, não sei o que, meu campo ideológico é melhor. E fica a luta, enfim, que não termina nunca, porque é mente contra a mente, brigando umas contra a outra, desde o ponto de vista individual até do ponto de vista coletivo, né? E há uma disputa mesquinha, né? Porque essa disputa de mesquinha de poder não é só, por exemplo, do ponto de vista macro, não. Macro junta aquelas massas, etc. Mas antes, dentro dela, por exemplo, tem lá a briga individual, por exemplo, dos poderes, para poder todo mundo dar. Então, na verdade, é uma mediocridade muito grande, uma covardia muito grande que está por detrás disso. É um medo muito grande e cada um tenta se proteger no seu determinado grupo para solucionar o problema. Quando o problema só vai ser solucionado, não é só do ponto de vista do que é aparente, não. É preciso avançar para o campo do invisível, do que está rolando, o que acontece realmente nesse campo, que faz com que essa fragmentação e essa identificação das pessoas com a mente sejam resolvidas, porque as pessoas têm que começar a se identificar, se desidentificar da mente e tentar ir para um campo do coração. Quando eu falo coração, é muito bom e importante entender o seguinte, ó, por que a mente? A mente, a gente tem 7 chakras. Então, o que acontece? As pessoas, os 3 primeiros chakras são chakras, por exemplo, são muito próximos. Chakras são vórtices, né, de energias, que são uma ciência milenar do Oriente, né? Que é muito importante que o Ocidente comece a acessar também ela, também para poder tentar entender como é que as pessoas funcionam. Os 3 primeiros chakras, eles estão ligados diretamente à cabeça. Os 3 primeiros chakras são questões básicas. Sobrevivência, sexo, emocional. O 4º chakra é infinitamente superior ao primeiro, segundo e terceiro. Então a grande maioria da população humana está no máximo, até o 3º chakra. E por ela estar no 3º chakra, ela está ligada à mente. E se ela está ligada à mente, a mente tem como modo de operação o acúmulo, o mais, o maior e o melhor. Então ela quer sempre mais, quer mais poder, quer mais prestígio, quer mais tudo ela quer mais. Mais sexo, mais não sei o quê, mais, exatamente. Não quer parar nunca. Porque ela é insaciável. E se você for, ela está só pensando em si. Então, por isso é que há uma luta, por exemplo, no mundo inteiro, porque cada um fica defendendo essa privacidade, essa forma privada da mente. No 4º chakra, você começa a desenvolver, que aí é a questão da evolução espiritual. Porque o primeiro, segundo e terceiro é o nível que ainda é da humanidade. A humanidade está nesse campo. Então, até voltando a falar, por exemplo, daquele aspecto lá que eu estava dizendo no começo, depois, por exemplo, o entendimento daquela situação, por exemplo, terapêutica lá, foi o entendimento que é o seguinte, que veio, por exemplo, assim, intuitivamente na minha cabeça, foi assim, a frase foi assim, animal, deixe de ser animal. Você chegar para um animal e dizer assim, animal, deixe de ser animal, ele vai ouvir você? Ele não vai, ele vai continuar lá do mesmo jeito. Se você, por exemplo, tem algum pet em casa, cachorro, tudo mais, você vê como é que eles fazem, como é que eles vivem ali, eles não conseguem avançar mais do que aquilo. Então, do ponto de vista, por exemplo, humano, as pessoas ainda estão muito do ponto de vista animal, que foi a nossa evolução, né? A evolução foi através do animal, né, para o humano. Então, muita gente ainda está do ponto de vista animal. Então, muitas vezes você coloca determinadas questões muito importantes para aquela pessoa, mas o que ela acessa é somente o interesse dela. O interesse do seu corpo, o interesse da sua mente, interesse lá do seu egocentrismo. Ela gostaria, por exemplo, que fosse assim, olha, você é linda, maravilhosa, você é lindo, maravilhoso, você é uma pessoa extremamente bacana, etc., para encher o ego dela, que é como a ciência, por exemplo, cuida, né? Cuida ainda das pessoas, só de fortalecimento do ego.
E muitas vezes essa pessoa já tem um ego muito fortalecido. Foi exatamente isso. Essa pessoa investiu muito no ego. E quer ir para um lugar lá para a pessoa fortalecer o ego dela. Essa que é a distinção, por exemplo, entre as coisas antigas que fortalecem o ego, ficam adivinhando o futuro, etc, etc. E, novamente, por exemplo, de você tentar trabalhar a desidentificação do ego, que é exatamente o ego, que é o que cria todos os problemas individuais, coletivos. É através da desidentificação e não o fortalecimento desse ego. Até fortalecer, quando a pessoa, por exemplo, está com o ego muito fragilizado, veio muito maltratada no campo da família, da sociedade. E aí você fortalece, mas depois que você fortalece, que a pessoa entra com o ego, por exemplo, um pouco mais forte, e entra para uma complexidade do ego, você depois começa a trabalhar a desidentificação do ego. Porque é através do ego que o espiritual atinge. A desidentificação do ego não é ser o ego pelo ego, não. É para poder você atingir o espiritual. Por que o pensamento vem na sua cabeça, o pensamento intruso? Exatamente por isso. Porque vem através do ego. E aí coloca medo em você, coloca dúvida em você, coloca várias questões, deprime você, coloca ansiedade em você, que muitas vezes, aí você, como está identificado, você acha que aquela depressão é sua, você acha que aquela ansiedade é sua, você acha que aquele medo é seu, quando aquilo é tudo provocado por uma outra mente. E essa outra mente é que atinge a sua mente. Mas como há uma identificação muito grande do ego, que é a mesma coisa que mente, você começa, que é a mesma coisa que cabeça, que é a mesma coisa, sei lá, memória, atinge só o seu campo. E essa manipulação é uma manipulação que existe, é uma manipulação que já está na humanidade há muito tempo. A gente tem que começar a desmistificar essa manipulação, quebrar um pouco dessa manipulação que acontece do mundo espiritual para o mundo psicológico, vendo as artimanhas que essa manipulação tem. E aí, por exemplo, não é nenhuma paranoia. É paranoia para quem não manja, para quem não entende, para quem não tem acesso, para quem está preso ainda à mente, para quem está preso, por exemplo, às questões só do ponto de vista mental, material. Aí, por exemplo, essa é uma questão de uma limitação sua, problema seu. Se não quiser avançar, fica aí dentro desse campo, vai morrer com o sofrimento do campo psíquico, quando poderia ter sido tratado. Se tivesse uma abertura dentro de si, para poder entender que as questões são além do campo da mente. Isso já foi estudado há 100 anos atrás, a gente precisa avançar, evoluir, a ciência precisa entrar nesse campo, avançar nesse campo, para a gente poder ir cuidar verdadeiramente do cerne dessa questão. Por isso é que é muito difícil, porque muita gente, por exemplo, até os grandes mestres, por exemplo, evitam falar, por exemplo, dessa parte invisível. Eles falam mais como se fosse a própria mente, ou como se fosse o inconsciente. O que eles chamam de inconsciente, os grandes mestres espirituais, ou que eles chamam de mente, é essa interferência, por exemplo, que acontece na mente. Só que eles não poderiam falar porque ia cair num campo, por exemplo, de uma coisa que ainda não foi estudada. E a mente, como um todo, já foi aceita. Do ponto de vista científico, do ponto de vista da observação humana. Mas o antes da mente, esse ainda não foi. Por isso que eles evitam. Porque senão eles teriam que estar falando de coisas como se fosse do invisível, do ar, não sei o quê, e cai no campo da crença. Aí no campo da crença, um acredita, outro não acredita. Aí voltaria para a mesma situação. Era mais uma crença disputando com outra crença. Então isso é científico. Para quem sente, para quem percebe, para quem vê, não é ainda científico do ponto de vista da ciência, porque a ciência ainda não avançou para isso. Ela ainda, por exemplo, precisa sair do campo só da materialidade e ir para esse campo, por exemplo, que é também material. Porque o que é invisível também é material, só que é um material de um ponto de vista mais sutil. É campos energéticos que tem condição de ser acessado para as pessoas conseguirem entender o que é que está ali, maltratando o ser humano, maltratando a pessoa, criando todas essas coisas. Porque todas essas coisas que eu falei, por exemplo, de violência, de drogas, etc., e todas violências, por exemplo, estatais, por exemplo, dos países, etc., todas elas, por exemplo, têm que desarrumam, por exemplo, as pessoas individualmente para elas tomarem atitude nesse nível. Alguns tentaram entorpecer,
outras tentarem jogar a culpa nos outros, outras tentar jogar a culpa, por exemplo, no Estado, outras jogar a culpa, por exemplo, no país, um país jogar outra culpa no outro, e cada um deles se armando do ponto de vista ideológico, do ponto de vista, por exemplo, de armas mesmo, para poder se defender que o outro é inimigo. Quando na realidade nós somos uma humanidade só, nós somos todos os seres, são uma grande humanidade. A gente precisa cuidar da humanidade como um todo. E para entender essa humanidade como um todo, precisa romper com essas crenças limitantes. E essas crenças, porque até a nova crença que diz que não é limitante é limitada. Porque a gente vai sair de um campo de um limite para outro limite. E aí vai ser, depois que chegou no segundo limite, vai passar para o terceiro limite. E aí a gente vai de limite em limite superando. Mas precisa, pelo menos, avançar, por exemplo, dessa ortodoxia aí para um campo mais aberto. E aí depois avançar, e aí avançar. Mas quebrar, por exemplo, uma coisa de que está tudo certo, já está tudo descoberto. Não está nada descoberto, não descobriram nada ainda. Concretamente, que as pessoas sensíveis e sensitivas sacam isso há muito tempo. Já estão trabalhando, por exemplo, existe esse trabalho, por exemplo, esse trabalho é um trabalho mundial, existem vários cantinhos em todo o planeta que tem ali uma pessoa ali que está cuidando de outras pessoas, que as pessoas mais abertas se abrem para poder cuidar, ser cuidada além disso. Mas não tem que ir, por exemplo, só na busca, por exemplo, do espiritual para saber como é que vai ser meu futuro, será que eu vou conquistar isso, será que eu vou conquistar isso? Não, minha gente. O que vai ser do seu futuro vai ser o que você empreender no presente. Se seu presente é alegre, se o presente é contente, se o presente é de luz, você vai colher luz. Você vai colher coisas maravilhosas na sua existência, mas você tem que trabalhar o presente. Muitas vezes você tem uma certa orientação para as coisas que vão acontecer no futuro e você fica muito preso àquela questão que vai acontecer no seu futuro e você não se abre para possibilidades mil que podem acontecer. O importante é onde você não vai chegar, não. O importante é o caminho. Aonde você vai chegar, por exemplo, vai daqui para o Rio. Se você pensar, eu vou daqui para o Rio a pé. Se você pensar, você diz, meu Deus do céu, é muito longe. Para chegar lá, quantos meses eu vou ter? Se você pensar, não, hoje eu ando 10 quilômetros, amanhã eu ando mais 10 quilômetros. Se você pensar no momento, na estrada que você tá andando, você vai chegar no Rio ou em qualquer outro lugar. Mas andando cada dia, cada presente. E lembrando que o ser humano é diferente a cada dia. Essa monotonia que todas as pessoas sentem na mente, que perturba as pessoas, achando que o cotidiano, e muitas vezes bota a culpa no outro, na outra, achando que é o outro, a outra, que faz que é a sua infelicidade, que é a sua monotonia, é porque você não se percebe, por exemplo, na transformação. Tudo no seu corpo é transformado, suas células são transformadas. Veja uma árvore, você vê, as folhas caem, por exemplo, outras crescem e estão ali em eterna evolução. A gente está o tempo todo, continuadamente, por exemplo, mudando. Cada dia é um dia diferente, não é o mesmo dia anterior. Você não é a mesma pessoa, como dizia Heráclito, né? Ninguém toma banho no rio 2 vezes, não é nem 2 vezes, nem uma vez só você não toma, porque no mesmo dia que você estiver tomando banho, a água já não é a mesma. Quando você entrou no rio, a água já não é a mesma que está passando por você, já é uma água diferente. Você já é um ser diferente. Cada segundo você está em transformação. Mas para perceber isso, você tem que sair da desidentificação da mente, porque a mente é monótona, a mente é repetitiva, a mente é enfadonha, a mente quer o tempo todo fazer com que você fique lá defendendo ela e o seu cabedal de informações, que são informações emprestadas, né? Na realidade, você não teve nenhum descobrimento. Você pegou o que os outros estudaram, pessoas que foram, por exemplo, tiveram a perspicácia, por exemplo, de ir profundamente, e você está lá só repetindo, né, uma determinada coisa. Então fica cansativo. É feito músico, por exemplo, que algumas vezes faz sucesso, passa 30 anos cantando a mesma música. Deve ser um saco. Né? É feito um cara, por exemplo, que descobre uma determinada... feito professor, por exemplo, que fica dando aula, por exemplo, 30 anos, 35 anos, a mesma aula. Para a aula ser diferente, ou para o cantor, por exemplo, que está cantando a mesma música ser diferente, cada vez, por exemplo, que ele tem que estar cantando aquela música, ou cada aula que o professor estiver dando, ele tem que ser um espírito novo naquele momento. Mesmo que a aula seja a mesma, mas, por exemplo, a forma de lidar com as pessoas, por exemplo, dele dar aquela aula, a forma, por exemplo, dele entrar em contato com as pessoas que estão lá,
pode ser profundamente diferente, ele sentir exatamente, por exemplo, como se fosse tudo novo. Porque as pessoas que estão assistindo a aula são novas, não são os mesmos alunos lá, elas são novas naquele dia que ele está dando aquela aula, e as pessoas, por exemplo, que estão escutando a música também, com os seus outros sentimentos. Então, para a pessoa avançar, ela tem que sair do campo da mente, não ficar fazendo uma coisa mecânica, e ir para o campo do mais profundo dentro de si, para poder se sentir renovado, por exemplo, mesmo que esteja repetindo alguma coisa. Mas precisa também, além de estar repetindo, por exemplo, também ser criativo, colocar, por exemplo, se vai ser uma mesma aula, dá uma aula diferente, faz em outro lugar, faz na natureza, faz ela, por exemplo, com outras coisas, bota ela poesia, bota ela, por exemplo, mais cantada, bota ela mais musicalizada, bota ela, por exemplo, com mais gosto, pede, por exemplo, para que as pessoas também, por exemplo, os próprios alunos comecem a colocar seus pontos de vista daquilo que está sendo ensinado, transformem, faça, por exemplo, que a coisa seja criativa, a mesma coisa o músico, quando estiver cantando, fazer as pessoas cantarem, sorrirem, contar uma piada no meio da história, sentar junto das pessoas, cantar de forma diferente, não só ser aquela coisa repetitiva, o cara tá lá, por exemplo, na guitarra, a mesma nota, o cara tá lá no baixo, a mesma nota, o cara na bateria, a mesma nota, sempre fazendo as coisas iguais, o tempo todo. Não tem vivacidade, porque essa vivacidade não vem só, por exemplo, desse campo, essa vivacidade vem do interior, essa vivacidade vem do espírito, o espírito é novo a cada momento, o espírito cresce a cada instante, ele evolui, ele cresce, ele traz coisas novas, ele traz uma vontade, por exemplo, energética de se expressar, e a expressão é amor, a repressão é a perversão, a expressão é amor, vou repetir, a repressão é a perversão, e a expressão é o amor. Então vamos sair do campo dessa perversão, que isso aí é um campo muito pervertido, né? Essa repetição enfadonha. É por isso que as pessoas terminam se entorpecendo, geral, porque não vai para esse campo de saúde, de paz interior. Não é a paz, por exemplo, criada, né? Que a paz criada na Terra é tipo assim, é um tempo de paz, é como se fosse um tempo de paz entre duas guerras. Então, o tempo de paz entre as pessoas é um tempo de paz de duas guerras individuais, além de ser guerras coletivas, né? Não é essa insanidade. A verdadeira paz que você vai ter dentro de você. Para acessar essa paz dentro de você, você tem que sair desse campo da ortodoxia, da ligação da mente e avançar além da mente, ir para um campo diferenciado. Esse campo existe, mas precisa acessar, para você ir além de todos esses conhecimentos emprestados para ir para a verdadeira fonte. Na fonte, meu velho, minha velha, na fonte é maravilhoso. Na fonte todos esses conhecimentos se tornam insignificantes. Na fonte você vai para um campo de simplicidade. Você sai dessa complexidade, porque nós somos seres complexos. Sai dessa complexidade todinha, vai para uma simplicidade, essa simplicidade que seu coração mais almeja. Por isso é que muitas vezes as pessoas, por exemplo, não conseguem ter a felicidade, mesmo tendo as questões econômicas muito bem resolvidas. Não estou falando que, né, é muito importante entender que é muito bom que todo mundo tenha as condições de vida muito dignas, né, com toda a dignidade e com muita riqueza, né, porque o mundo é rico, né, Deus é rico, né, a natureza é rica, ela é variada demais. Mas para acessar esse campo, você tem que começar a acessar uma riqueza dentro de você. Essa riqueza dentro de você é a sua paz interior, é o seu silêncio exterior. Por exemplo, o mundo está em profundo conflito e você está em paz para conviver com esse mundo. Porque esse mundo só vai ser de paz verdadeiramente quando cada indivíduo conseguir acessar a sua paz interior. Se uma pessoa acessa, ela consegue, por exemplo, com a sua energia, transmitir essa energia para o seu convívio. Mesmo que o convívio seja, por exemplo, profundamente perturbado, ela, com aquela energia de paz, ela consegue, por exemplo, entender tudo o que está, por exemplo, fazendo com que as pessoas vivam em conflito ali, para tentar amenizar. Porque esses conflitos, por exemplo, familiar, muitas vezes tem um problema espiritual ali, fazendo um jogo de um contra o outro. Como as pessoas são profundamente orgulhosas, são profundamente ligadas ao seu ego, elas ficam sempre achando, por exemplo, que aquilo que ela entende da vida é o certo. E aí briga um pelo outro, pelo ideológico, pela opinião de vida, de conforme vê a vida, né? E principalmente a juventude, né? Porque acha que sabe de nada. A juventude não sabe de nada, a juventude é muito jovem.
Tem até uma frase que é assim, né? Um jovem tentou ficar, assim, tentando quebrar o mestre, né? Sobre o que ele entendia. E o mestre nunca respondia o que o jovem ficava na sua perturbação interior lá, procurando. Mas o jovem tinha muito conhecimento, né? Mas conhecimento emprestado, não tinha sabedoria do mestre. Até que chega um determinado momento, no final, por exemplo, da conversa com o mestre fala para ele: eu não sou tão jovem, eu não sou tão jovem para saber tanto. Eu não sou tão jovem para saber tanto. Então, a juventude acha que sabe tudo, quando na realidade não tem sabedoria nenhuma, né? Ela sabe de conhecimento lá emprestado, né? Que absorveu da internet, absorveu. Mas não tem ainda a sabedoria interior. Essa sabedoria interior, essa quietude interior, ela é, inclusive, de acesso para os jovens também. Mas é preciso quebrar, porque quando você, por exemplo, está lá só ligado, por exemplo, aos conhecimentos, você está ligado só à sua mente. Você não está. Você tem que dar um tempo, sair um pouco desse campo aí, por exemplo, que você acha que já manja demais, para ir para um lugar desconhecido onde você, por exemplo, não sabe nada. E aí quando você, por exemplo, acessa, por exemplo, esse campo, por exemplo, do sabe nada, por exemplo, do vazio, velho, você vê que realmente você não sabia nada. Que esse grande conflito que existe, inclusive, né, que o pessoal fica aí jogando mestre contra mestre, né? O mestre isso, o mestre aquilo, por exemplo, jogando mestre contra mestre. Na verdade, é um grande conflito do ego. São os egos, por exemplo, em comunidades, lutando contra outros egos em outras comunidades. E aí é a luta no campo do religioso. É a luta no campo do econômico, é a luta no campo do afetivo. É sempre luta, é sempre conflito. E essa coisa, por exemplo, está lá aberta e tem acesso para todo ente humano. Todo ente humano pode entrar em contato com esse campo de energia para poder ele mesmo ficar em paz. E essa coisa, por exemplo, precisa juntar essas percepções, as mais variadas, percepções inclusive do campo religioso, percepções inclusive do campo da ciência, percepção inclusive do campo do individual, sabe? Precisa a gente acessar, por exemplo, percepções das pessoas, por exemplo, que têm uma certa sabedoria, né? Trazer essa sabedoria, saber trazer a sabedoria dos africanos, trazer a sabedoria, por exemplo, dos indígenas, trazer a sabedoria da Ásia, trazer a sabedoria das Américas, trazer a sabedoria, por exemplo, da Europa, trazer a sabedoria do mundo inteiro, porque cada um está percebendo as coisas de uma outra forma e a gente poder juntar essa sabedoria, unir essa sabedoria em benefício. Porque você descobriu alguma coisa, por exemplo, lá na Ásia, que massa! Aí o cara vai ver, por exemplo, que essa mesma egrégora, por exemplo, também fez com que alguém, por exemplo, lá das Américas também tenha descoberto. Aí você diz, olha, eu percebi isso, eu também percebi isso. Aí você diz, rapaz, então isso tem um cunho de verdade, isso tem alguma profundidade, vamos juntar as nossas. Não, até isso, por exemplo, os caras não juntam, porque cada um quer. O cientista, para ele ficar lá disputando, para ele descobrir uma determinada coisa, é um ponto de vista individualista, para ele descobrir determinadas coisas, muito mais rápido do que o outro. É briga também no campo da ciência. É sempre, se não produz, por exemplo, dinheiro, produz prestígio. Então, eu quero ter prestígio nisso, naquilo, né? Em vez, por exemplo, de juntar as percepções, os conhecimentos acumulados. Como é que, por exemplo, isso se soma? Né? Você pegar a medicina, por exemplo, ocidental, a medicina ocidental nega muitas vezes a medicina oriental. Você pega a medicina ayurvédica, tem 7.000 anos. Você nega 7.000 anos de experiência. Você pegar a acupuntura, sei lá, acho que tem 3.000 anos, 3.000 anos, por exemplo, de experiência dentro da acupuntura. Então, por exemplo, várias coisas que são antigas. Você pegar a medicina, por exemplo, indígena, não sei nem quantos anos tem. É muitos anos lá de percepções. Por que os remédios, por exemplo, foram descobertos dentro das matas? Como é que os caras descobriram que planta tal, por exemplo, tem condição de tratar o fígado, o rim, não sei o que, cabeça, depressão, não sei o que, blá, blá, blá. Os caras lá, sem nenhum laboratório nem nada, descobriram isso, os indígenas, os africanos e todos, né, os asiáticos.